milagres, nós falamos por 7 milagres e ainda temos mais 7 pela frente. Mas vamos dar uma recapitulada rapidinho. Então, porção dobrada do espírito de Elias sobre Eliseu, a parte 3 e a final. Lembrando que Elias subiu ao céu num redemoinho. A carruagem de fogo, com cavalos de fogo, separou ele de quem? Elias de quem? De Eliseu. 2 Reis 2, sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. É a Bíblia que fala. A gente já ouviu muitas mensagens, que Elias subiu numa carruagem de fogo. A carruagem do fogo separou ele de Eliseu. Vamos lá. Porção dobrada do espírito de Elias sobre Eliseu. Ainda um pouquinho mais, que nós temos agora os 7 milagres de Elias. Então, Elias, ele operou 7 milagres no decorrer da sua vida. 3 anos e 6 meses de seca por causa da sua palavra, 1 Reis 17:1. Multiplicação do azeite e da farinha da panela da viúva de Serepta, 1 Reis 17:18-16. Terceiro, ressurreição do filho da viúva de Serepta, aqui 1 Reis 17:17-24. Quarto, descida de fogo do céu em resposta à sua oração, lá no Monte Carmelo, 1 Reis 18:30-40, diante dos profetas de Baal. E o quinto, chuva depois de 3 anos e 6 meses de seca por causa de sua oração, 1 Reis 18:41-45. Sexto, descida de fogo do céu para matar os soldados que vinham lhe prender, 2 Reis 1, do 9 ao 12. E sétimo, travessia seco pelo rio Jordão, que está lá em 2 Reis 2, do 7 ao 8. É claro que, além de ter feito esses milagres, nós já vimos que Elias ainda presenciou e vivenciou fatos sobrenaturais em sua vida, como ser alimentado por corvos, 1 Reis 17, do 3 ao 6, por um anjo adquirindo força sobrenatural. Por 40 dias ele vai sem comer e sem beber, até onde ele fica, o Monte Horebe, 1 Reis 19, do 5 ao 8, e ali ele se esconde na caverna, sem se falar na manifestação divina para ele quando estava na caverna, 1 Reis 19, do 9 ao 18, e por fim a sua trasladação ao céu sem experimentar a morte física. Então, aquilo que eu falei, ele não morreu, ele subiu ao céu sem passar pela morte. Assim também como nós temos outro personagem. Qual é o outro personagem? Enoque, que subiu ao céu. Olha que privilégio, não experimentou a morte, subiu ao céu ao encontro do Senhor. E aí sim, nós falamos agora dos 14 milagres. Se era 7 a porção dobrada, agora era 14 sobre Eliseu. E nós falamos dos 7 nesse domingo que passou. Primeiro, a travessia a seco pelo rio Jordão, 2 Reis 2, do 3 aos 15, quando ele volta, ele toca ali com a capa de Elias, e o rio Jordão se abre e ele passa. Isso, Eliseu. Segundo, a purificação das águas, 2 Reis 2, do 19 ao 22. Terceiro, a morte dos que insultavam diante de sua maldição, que foram inclusive mortos pelos ursos, que saíram dizendo: salve calvo, e ali chamando ele, e ele então usa a palavra, e veio ali realmente os ursos e mataram 42 meninos. A cheia da cisterna no deserto sem que houvesse chuva, 2 Reis 2, 17 ao 20. Quinto, a multiplicação do azeite na botija da casa de um dos filhos dos profetas, 2 Reis 4, do 2 ao 7. E a abertura da madre da sunamita. Tudo vai bem, 2 Reis 4, do 14 ao 17. E sétimo, a ressurreição do filho da sunamita, 2 Reis 4, do 23 ao 27. Até aí então são 7, mas nós temos agora mais 7 para dar os 14. Então vamos lá para a gente continuar. Agora, o oitavo, a retirada da morte que havia na panela. Pastor, o que é isso? Morte na panela. Vamos lá em 2 Reis capítulo 4, 38 ao 41.
E voltando Eliseu a Gilgal. O que quer dizer Gilgal mesmo? Vocês já aprenderam aqui. Gilgal, Betel quer dizer casa de Deus, não é? E Gilgal? Você viu como é que é? Gilgal simboliza o primeiro amor, ok? Então, ali a Gilgal havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. É o nome de um fruto venenoso, nascido numa trepadeira. Assim como tem a mandioca, né? A mandioca também tem uma delas que é venenosa. Você sabia disso? Né? A mandioca brava, né? Então, se você comer, com certeza vai ter problema. Assim também, ele pegou, não conseguindo distinguir, e fez a comida para o povo. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens lá tudo comendo. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Lembra lá do rio que estava essa lobra? Ele pediu sal, colocou sal e ela ficou boa. Agora, na questão da panela, né, diante dessa comida que era uma comida venenosa, ele coloca farinha. Irmão, o que é sal, o que é farinha? Nada, mas o que acima de tudo é a fé e o poder de Deus em ação. Isso é muito importante. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mais mal nenhum na panela. Oh glória, hoje também o Senhor está aqui. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e quando Ele se faz presente, o que acontece? O mal não vai mais nos atingir. Quantos creem que o mal hoje já está saindo da sua vida? Amém? Porque verdadeiramente o Senhor, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Agora o nono, a multiplicação dos pães para alimentar 100 homens. Algumas coisas que a gente vê no Velho Testamento, que parece que a gente só se via no Novo Testamento, que nem a ressurreição de mortos, como também agora, né, nós estamos vendo ali a multiplicação de alimentos, porque a gente conhecia de Jesus multiplicando pães e peixes, mas agora Eliseu também tem a multiplicação dos pães, para alimentar o que? 100 homens. Segundo capítulo 4, do 42 ao 44, e um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Então Eliseu diz: dá ao povo o quê? Qual é a quantidade? 20 pães e espigas verdes. Mas o que é isso para 100 homens? Porém seu servo disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram, ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então houve a multiplicação, assim como em Jesus também multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, aqui também houve a multiplicação, mas um milagre. Agora a cura da lepra de Naamã, todos conhecem essa cura, e nós temos o texto 2 Reis 5, do 1 ao 14. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, aquela menina, ela poderia ser amarga, porque ela foi tirada do meio do seu convívio, ela foi como escrava, mas ela decidiu não deixar aquela amargura na sua vida. Mas ela foi um canal de bênção, até mesmo para o maior inimigo ali, no certo sentido, porque tinha levado ela como escrava.
E ela decidiu dizer: olha, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá tem profeta que restauraria. E lepra naquela época não tinha cura, não tinha o que fazer, a certeza era da morte. E o que a Bíblia fala? Então foi Naamã e notificou ao seu senhor. Ele acreditou naquela menina, a ponto que ele fala para o rei, e ele disse ali, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou nas suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Ele foi no endereço errado, o endereço era o profeta, mas ele enviou para o rei de Israel. Quando o rei de Israel fica sabendo dessa carta, diz ali: sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede, que busca ocasião contra mim. Ele está querendo provocar uma guerra, é por isso que ele está fazendo dessa forma. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Irmão, aquele homem era um general do exército do rei da Síria. O maior exército, é como se fosse o general dos Estados Unidos. E ele chegando ali, ele pensou: bom, eu vou chegar na casa do profeta, o profeta vai vir até mim, vai me receber, vai orar por mim, e eu vou ser curado. Quando ele chega aqui, o profeta nem sequer lhe recebe, manda o mensageiro dizer: vai lá e lava-te 7 vezes. Ele ficou doido, porque muitos se prostravam diante dele, porque ele era o general. E agora ele fica frustrado, porque ele não entende o trabalhar de Deus. Porém Naamã muito se indignou, e foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar. Ou seja, a lepra não podia nem colocar a mão, mas ele era tão presunçoso, ele achava que o homem de Deus ia colocar a mão sobre a lepra, entendeu? Que ia ficar curado e restaurará o leproso. Aí ele fala: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Que a água de Israel é barrenta. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se ele e os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Olha, se o profeta falasse de plantar bananeira, você não ia plantar? Você está morrendo, camarada, você não tem muita escolha. Caia, em si o que está acontecendo com a tua vida. E o que a Bíblia fala? Graças a Deus que esses homens conseguiram mudar o entendimento dele, e ele se humilhou por causa disso, porque o que Deus queria na vida de Naamã era humildade, porque o orgulho muitas vezes a gente tem que tirar, deixar de lado, e se humilhar. A Bíblia fala: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Muitas vezes, quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, a gente tem que se humilhar, irmãos. Nós temos que pedir a misericórdia do Senhor. Lembra do Bartimeu? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas: cala-te. Mas aí que ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. A ponto que Jesus ouviu o clamor dele e mandou chamar o cego, e perguntou para ele: o que quer que eu faça? Eu quero ver. Então veja. Oh glória, se você clamar ao Senhor de todo o seu coração, Ele vai ouvir o seu clamor e vai te responder o que você realmente precisa. Ele vai realizar o milagre que você necessita. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Tinha que ser 7, irmãos.
Uma vez não aconteceu nada, 2 vezes não aconteceu nada, terceira nada, quarta, quinta, sexta. Tem que ser 7. Igual aqui o propósito que nós fazemos, 7 semanas com Deus. Você tem que ter essa noção. Se você soubesse o poder de Deus que há em a gente entender que o número 7 está no coração de Deus, todos estariam aqui na corrente. Não, eu vou fazer um propósito, não vou faltar uma quinta. Porque eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. Eu vou mergulhar a primeira vez, segunda vez. Se eu fiz 7 e não resolveu, eu vou continuar, até que eu receba. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Oh glória! Ficou purificado, irmão. A lepra deixou. Era um milagre que mesmo na época de Jesus, também a lepra não tinha cura. Chegou inclusive a ter os leprosários. Agora imagina, nós passamos pela Covid, e a Covid, quem tinha a Covid, não podia chegar perto dos parentes que tinham, dos amigos. Quantas pessoas ficaram isoladas até a morte, porque a gente não pôde vê-los, não pôde estar com eles, e a gente sabe quão é importante ter alguém no momento difícil com a gente. Mas quantos na Covid sentiram o que é a lepra, porque era contagiosa? E imagina agora, graças a Deus que hoje nós temos a cura. No lugar da lepra, como é que chama a lepra hoje? Hanseníase, ok? Então a hanseníase hoje é a lepra, mas tem cura, graças a Deus. Mas muitos morreram por causa da lepra. Agora o 11, a imposição da lepra de Naamã a Gease. Lembra daquela questão do menino que tinha morrido, e a sunamita disse: tudo vai bem? Ela vai até o homem de Deus, ela não fala para ninguém, nem para o marido. Tudo vai bem, ela fala, continua ali. Gease vem e pergunta: vai bem com você, com seu marido, com seu filho? Ela disse: vai bem. Mas somente com o homem de Deus ela fala, ela abre o coração, e é aquilo que a gente aprende. Nós temos que falar os nossos problemas com pessoas que vai nos ajudar, que vai ser a solução para as nossas vidas. Gease estava lá, e ao mesmo tempo o próprio Eliseu fala: vai lá, pega o meu bordão, coloca sobre o menino. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu? Porque Deus já sabia que havia no coração do Gease. Porque aqui nessa situação, o próprio Naamã é curado, e ele quer presentear o próprio Eliseu. Eliseu fala: não quero nenhum presente, quem curou você é Deus, então eu não quero nem um dinheiro seu, não quero nada, apenas que você glorifique a Deus. O Gease não aceitou isso. É uma oportunidade de ter dinheiro, de ter lucro. Então ele entrou, aí ele vai atrás a gente pulou aqui um pedaço, mas depois fica de tarefa em casa para você, 2 Reis capítulo 5. Ele vai até diante do Naamã e fala: olha, o meu senhor, ele mudou de ideia, ele quer que você dá para ele algumas coisas assim. Opa, Naamã, tudo bem, vou te dar, né? O que ele precisa? Disso. E fez tudo na surdina, pensando que ninguém sabia. Irmãos, nada do que é feito escondido que não seja revelado. Se não é aqui, um dia no juízo vai ser. Lá no juízo vai ter tanta surpresa. Eu acho que vai ter uma televisão zona grande, né? E todo mundo vai comparecer diante de Deus. Aquilo que ninguém sabia aqui, lá vai mostrar para todo mundo. Nossa, você era isso, era aquilo, você fez aquilo, misericórdia, vai ser cada susto, né? Mas olha aqui, e então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. Quem é o senhor de Gease? Eliseu. E disse Eliseu: de onde vem Gease? E disse teu servo: não foi nem a uma nem a outra parte. Irmão, ele estava mentindo, eu não fui em lugar nenhum. Mas o Espírito de Deus estava sobre Eliseu. Irmãos, nós temos o Espírito Santo, oh glória, que está sobre nós. E diz o seguinte: porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te? Está falando de Naamã. Ora, era a ocasião para receberes prata, para tomares roupas, olivais, que é o azeite, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre.
Naamã ficou livre da lepra, mas pela sua atitude agora você vai ficar leproso, e não somente você, toda a tua descendência. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Olha só, irmãos, que tristeza. Vejam só as consequências da mentira de Geazi. Naquele mesmo instante o profeta disse: portanto, por causa da sua mentira, a doença de Naamã vai pegar em você e seus descendentes, e terão para sempre. E a Bíblia termina essa história dizendo que ele saiu dali leproso. A Bíblia diz que Deus odeia os lábios mentirosos, Provérbios 12, 22, e diz também que ficará de fora do céu os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, 15, irmão, a mentira, ela tem perna curta, e quem mente, a Bíblia fala que é filho do diabo, e a Bíblia fala que quem mente vai para o inferno. Valeu a pena para Geazi mentir? Sim ou não? Não. Claro que não, assim como nenhum tipo de pecado vale a pena. Aquele momento de prazer que você tem, que muitas vezes ali você vai ter na sua vida, de maneira não compensa, porque a gente até fala, o crime não compensa, porque você vai pagar um alto preço. Aquelas pessoas que estão presas hoje, será que elas pudessem voltar atrás, elas não voltariam? Ou muitas vezes as pessoas que estão aí passando por algum tipo de situação por causa do pecado, ou até mesmo lá no inferno, será que essas pessoas estão lá no inferno hoje, não mudaria de ideia? Que possamos sempre falar a verdade e viver em verdade, que possamos aprender com a lição de hoje, que terríveis são as consequências da mentira, e que de Deus nada podemos esconder. Não podemos dizer que servimos a Deus se os nossos lábios são mentirosos. Então evite a mentira, sempre, amém? Ou seja, falar a verdade nunca tem castigo, a verdade sempre prevalece. Inclusive no escudo, quando diz na armadura de Deus, nós temos uma peça que é a couraça, né, da fé, a fé, e o cinturão da verdade. E quem é verdade? Jesus disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos nos revestir com a verdade. 12. A flutuação do machado que caíra na água. Olha o que aconteceu. 2 Reis 6, do 1 ao 7. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com teus servos. E disse: eu irei. Isso é Eliseu. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor! Ele era emprestado. Irmãos, hoje nós temos a facilidade das ferramentas, mas naquela época um machado era muito difícil, o ferro. E esse ferro agora, na hora que foi cortar a madeira, que deve ter saído do cabo e caiu no rio. Agora, você achar um machado que caiu no rio, um rio barrento, isso era impossível. Por isso que esse homem, ele dá um ai, meu senhor! Era emprestado, mas não era meu, era de alguém que ele emprestou. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. Irmãos, ferro flutua? O irmão que trabalha com ferro aí. Mas o que nós aprendemos? Deus é Deus, irmãos. Aleluia! Quando nós estamos com Deus, nós oramos, nós usamos a nossa fé, e Deus se manifesta. É o que o Senhor disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: sai daqui e lança-te ao mar, e assim será sucedido. A fé não precisa ser grande, porque a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é menor de todas as sementes, mas que essa fé seja intensa, que você realmente creia, e assim vai acontecer. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Todo feliz, graças a Deus, o machado foi restaurado.
E agora o 13, a imposição de cegueira ao exército da Síria, levando-os até Samaria. Para que você entenda, Dotã, ó, aqui nós temos Israel, Dotã, aqui o Mar da Galileia, não sei se quem está aqui pode ver, ó, Dotã, Mar da Galileia, aqui o Rio Jordão, está um pouco apagado, mas é pertinho de Israel. Nós temos aqui o texto bíblico, 2 Reis 6, e disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. O exército inimigo, tudo que eles planejavam contra o rei de Israel, o rei de Israel ficava sabendo. E aí chegou um momento que o rei lá, o adversário, chegou e disse: olha, tem algum dedo duro aqui, porque a gente trama aqui, eles ficam sabendo lá. E alguém disse: não, meu rei, não é assim, é porque tem o profeta Eliseu lá, que tudo que o senhor fala, Deus revela para ele. Aí ele conta para o rei de Israel. E o que ele faz? E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Quem estava em Dotã? O profeta Eliseu. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, para pegar um homem, irmãos, um exército numeroso para pegar Eliseu, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor. Ele sai da tenda, eu creio, e quando ele olha, ele vê todo um exército numeroso que veio ali para prendê-los. E ele então vendo, ele diz: ai, esse é o servo do ai, né? Ai, meu senhor, o que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, que hoje você possa saber o seguinte, diante dos ais, que você possa ter a certeza, porque maior é o que está conosco. Aleluia. Aqui você talvez não está vendo nada, mas aqui tem um exército de anjos celestiais para nos defender, para nos guardar. Eles estão aqui neste lugar, que você possa sentir o toque do Espírito Santo. Você que está em casa, você que está aí nos assistindo, sinta a presença de Deus, o mover do Espírito Santo, como esse homem também sentiu ali e pôde ver que ali tinha cavalos de fogo e tinha também carros de fogo que estavam, era muito mais numeroso do que o exército que veio para ali pegá-los. 2 Reis 6, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Eles vieram para pegar Eliseu, mas olha só, tudo é a oração, irmãos. Ele ora para que o servo enxergue, ele enxergou. Ele ora agora para que aqueles homens não venham ver que ele era o Eliseu, e ele ora, e chegou diante dele, não reconheceu Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, é esta e esta cidade, segue-me, e guiar-vos-eis ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, o que é Samaria? Onde estava o rei de Israel e o exército de Israel. Disse Eliseu ao Senhor: abre os olhos para que vejam. E aí todo o exército inimigo agora estava diante do rei de Israel e do seu exército. É só dar a ordem agora para matar todos os seus inimigos, porque agora eles abrem os olhos, o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem. E eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu que tomasse prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-se um grande banquete, comeram e beberam. E os despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Eles agora vão embora. E houve paz por um período na terra de Israel. Ou seja, orai pelos nossos inimigos. É o que nós temos que aprender, a amar e orar pelos nossos inimigos. E foram o que Deus falou através do profeta. E agora o último milagre,
a fome em Samaria pelo cerco da Síria cessaria milagrosamente pela palavra do homem de Deus. Então o que acontece? Agora aqueles inimigos vieram novamente e cercaram Samaria. Foi um período de paz, mas agora eles voltaram e cercaram Samaria. E nesse cerco, irmãos, ninguém podia entrar nem sair, não tinha comida, a ponto que se vendia ali o esterco de pombo para se comer, a comida que se tinha, comia a cabeça de jumento, e por fim, de repente, lá estava o rei passeando, e a mulher chega e fala: meu rei, que o senhor possa fazer justiça. E ele perguntou: o que aconteceu? Olha, eu e essa mulher aqui, nós tínhamos combinado, cada uma tinha um filho, e nós tínhamos combinado que a gente ia matar o meu filho, ia comer ele, e no outro dia a gente ia matar o filho dela e ia comer. Nós matamos o meu filho e comemos, mas no outro dia que foi para matar o filho dela, ela não quis. O rei fica doido, ele rasga as vestes, ele fica, sem consolo diante da situação, e aí ele lembra que aqueles inimigos, o Eliseu disse: não é para matar não, é para dar comida. Ele falou: eu vou matar Eliseu, Eliseu me paga, porque se tivesse matado eles, eu não teria essa situação. Então disse Eliseu, aí Eliseu chega, e agora dá a palavra, irmãos. Eliseu é homem de Deus, e ele diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo equivaleria a 11,4 gramas do metal, e 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Então ele profetiza: amanhã vai ter comida em abundância, amanhã vai ter fartura, para quem estava numa escassez terrível. Porém um senhor, que era o capitão ali de Samaria, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Olha, Deus, ainda que Deus fizesse uma janela no céu, será que Deus poderia fazer isso? Irmãos, a incredulidade. Você está crendo em Deus ou você está descrendo? Quando você não crê em Deus, saiba uma coisa: você paga um preço muito alto. Porque agora Eliseu diz para aquele homem que não estava crendo, dizendo o seguinte: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para Arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos; se nos matarem, então somente morreremos. Irmãos, ele estava com lepra, estava ali no meio do fogo cruzado. Lá estava o povo de Israel, diante daquela fome. Do outro lado estava o exército inimigo, e eles também estavam passando dificuldade. Os 4 então se reuniram e falaram: olha, nós vamos morrer. Se a gente for lá para onde está o rei de Israel, o povo de Israel, eles já estão morrendo lá, não vai adiantar. Se a gente for até o inimigo pedir comida, se ele nos matar, amém, alívio, vão morrer, mas é a única opção, vão para lá. E quando eles vão, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao Arraial dos Sírios, e chegando à entrada do Arraial dos Sírios, isso no outro dia, eis que não havia ali ninguém, havia só um acampamento, não tinha ninguém naquele acampamento, o acampamento dos sírios, dos inimigos, porque o Senhor fizera ouvir no Arraial dos Sírios ruídos de carro e ruídos de cavalos. Irmãos, Deus fez um barulho, a ponto que eles pensaram que era um grande exército que estava vindo com eles. Eles pensaram: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. E o que eles fizeram, o exército dos sírios inimigos? Diz aqui:
Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, o seu jumento, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram, e os esconderam. Então voltaram e entraram em alguma tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Os 4 agora, não tinha ninguém, estava com fome. Os inimigos foram correndo e deixou tudo para trás. Eles comeram, pegaram algumas coisas, esconderam. Chega um momento que eles falam o seguinte, olha aqui, ó. Então disseram um para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Irmãos, quantos de nós também não estamos fazendo bem? Estão sendo alimentados com a palavra dessa de hoje, uma palavra poderosa, uma palavra de cura, uma palavra que nos sustenta. E quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, e muitas vezes você poderia estar compartilhando essa live, fazendo com que elas também sejam alimentadas, e muitos estão morrendo e indo para o inferno. E eles disseram: olha, o Senhor tem feito esse dia para nós, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. E pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta e morreu. Aqui eu peguei e dei uma cortada, porque eles voltam. Quando eles voltam lá diante do rei de Israel, e dizendo que o acampamento estava vazio, o rei pensou: é uma estratégia do inimigo, eles querem que a gente vá até lá, aí a gente sai daqui, eles vão lá e nos matam. Aí mandou lá uns espias dar uma olhada, e eles voltaram e disseram: realmente está lá tudo vazio. E quando então ficou sabendo o povo que tinha comida em abundância, eles estavam mortos de fome, e o rei colocou o capitão na porta. Mas o povo está tão desesperado, de vez em quando faz umas promoções nas lojas aí, né? Que as pessoas vão e entram, quebra tudo e sai. E aquele homem que não acreditou, irmão, ele viu, mas ele foi atropelado pela multidão e morreu, conforme a palavra de Deus. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda o Senhor, se o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Irmãos, quando a gente não crê, a gente morre. Quando a gente não crê na palavra de Deus, a gente morre. E a gente precisa crer. E aí, para finalizar, porque os 14 já foi, mas e agora? Acontece algo inédito: a ressurreição de um homem jogado no sepulcro de Eliseu, e que tocou os seus ossos. Eliseu já tinha morrido, já tinha sido sepultado, agora já tinha virado ossos o seu corpo. 2 Reis 13:21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano, e sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram a tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Oh glória! Mesmo depois de morto, o Senhor estava, a unção de Deus estava sobre Eliseu. Eu quero dizer que hoje tem unção de Deus aqui. Aleluia! Mesmo talvez você está morto espiritualmente, Deus quer te ressuscitar. Deus quer fazer você reviver novamente, para ter experiências lindas com Ele. E para a gente encerrar, vamos ler todo mundo junto?
ao invés de perguntarmos onde está o Deus de Elias, deveríamos perguntar onde estão os Elias e Eliseus de Deus, porque Elias fez milagres notórios, Eliseu também. E aí, aonde estão os Elias de hoje, os Eliseus de hoje? Deus quer usar você e a mim como Eliseu e como Elias. Eu quero que você feche seus olhos agora. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, que é a porção dobrada, Senhor, ó Deus, que tanto precisamos para realizar os teus feitos, milagres, libertações, a unção, Senhor, que quebra todo jugo, venha sobre nós neste dia, e que hoje aconteça milagres aqui, que hoje aconteça libertações, que hoje aconteça restaurações, salvação de almas, provisão financeira, multiplicação, ó Deus, livramento. Deus, que a tua unção venha e se manifeste neste lugar, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu quero chamar os intercessores em nome de Jesus. Quero que você pegue o azeite neste momento, põe para nós uma cachoeira aí, ou senão o outro vídeo, viu, evangelista Ângelo? Pode colocar o fundo musical. Enquanto isso eu vou estar orando aqui na retaguarda, os nossos irmãos. Você vem aqui rapidinho, pastora, pode subir aqui para facilitar, ó. Isso, em nome de Jesus. Vai estar os nossos 3 irmãos aqui, amém? Vai estar recebendo a oração. Quero que você venha, você que está na corrente, você que está terminando, você que vai começar, você que está em casa, que você receba também, em nome de Jesus. Que você que vai ficar na fila aí, fique em oração, não fique conversando, não sei o que você precisa, é a sua fé, é necessário você crer, é necessário você confiar, é necessário você se arrepender também. Geazi, o coração dele estava lá, totalmente desviado, por isso não foi abençoado. Deus quer que você se humilhe, como Naamã. Deus quer que você o busque de todo o seu coração. Aqui tem anjos, aqui tem também, em nome de Jesus, cavalos de fogo, aqui tem a unção do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, para agir na tua vida, agir na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira. O Espírito de Deus está sendo derramado nesta noite. Pai, visita cada um dos teus filhos, visita a tua igreja, Senhor, visita o teu povo, com salvação, com libertação, aqueles que estão aí angustiados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão passando por provas, aqueles que estão aí, Senhor, necessitados de libertações. Que o Senhor esteja agindo, usando, Senhor, teus filhos que estão orando, que estão ministrando, que o Senhor venha, Senhor, o teu reino se manifeste na vida de cada um, o teu mover, a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, curando, restaurando, transformando, Senhor, pelo teu poder. Viviane, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, venha fluir, Senhor, a tua manifestação na vida dos teus filhos, que hoje seja noite de renovo, noite, ó Deus, de salvação, noite de quebrantamento, de provisão, que todo mal seja queimado, seja anulado, no nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece todas as necessidades, e o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, em nome do Senhor Jesus. Papai, derrama da tua unção, Espírito Santo, venha cuidar, Senhor, venha sustentar. Estamos aqui como Eliseu, como Elias, para clamar, Senhor, para buscar, para pedir com fé, porque o Senhor é um Deus de milagre. Em nome de Jesus, muda a história, muda a circunstância, e venha transformar, venha abençoar, visitar, ó Deus, e que haja, Senhor, ó Deus, a tua unção agora, assim como aconteceu sobre Eliseu, que venha sobre o teu filho, sobre os teus filhos, e que hoje, Senhor, eles saiam daqui renovados, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, venha, ó Deus, se manifestar. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor sonda, Senhor, nada é oculto aos teus olhos. Visita o lar, visita a família, visita, Senhor, o Deus, o coração, que haja, Senhor, o Deus, a tua misericórdia, vai quebrando, Senhor, todo o poder do inimigo, vai se manifestando, vai destruindo toda a potestade, todo o principado, todo o poder do diabo, saia, em nome de Jesus. Cuida, supre as necessidades emocionais, espirituais e financeiras, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, papai. Glorifica o teu nome, ó Espírito Santo, venha, Senhor, ó Deus, neste momento, cuida
cuida, sustenta. Venha, Senhor, ó Deus, curar, venha libertar. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as necessidades. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a sua casa, abençoa a vida espiritual, a vida, Senhor, financeira, a vida emocional. Manifesta o teu amor, seja noite de milagres, em nome de Jesus, amém. Ora ali pela evangelista, ora, vem cá também, Gabriel, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida do teu filho. Cremos que Tu és um Deus de milagre, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus que do alto da cabeça, planta dos pés, toda ação do mal contra a vida do Gabriel caia por terra, e nós profetizamos cura, nós profetizamos libertação, nós profetizamos milagre. Tu és o Deus do impossível, o Senhor é aquele que, Senhor, usou o próprio Senhor, o Deus, a vida daquela sunamita para dizer tudo vai bem quando nada estava bem, e o Senhor fez um milagre. O Senhor é o Deus da ressurreição, o Senhor é o Deus da multiplicação, o Senhor é o Deus da cura, ó Deus, a lepra, o Senhor cura tudo, para ti nada é impossível. Então que a unção de cura venha sobre Gabriel, e restaura, e liberta ele de todo mal, e faça dele, Senhor, também, ó Deus, um homem cheio do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado pela tua misericórdia e pela tua bondade, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão nos assistindo, que sejam tocados também com teu poder curador, restaurador, que todos eles sintam o teu toque. Mande anjos lá, Senhor, com cavalos de fogo, ó Deus, e venha destruir todo o mal, em nome de Jesus, amém e amém. Pai, eu coloco a vida da Alda Pavarino, que está nos assistindo, a Elza, minha irmã, o Fausto, Senhor, cuida deles, cuida, Senhor, da minha mãe, Dona Leontina, cuide de toda a minha família. Coloco também a irmã Luzinete Silveira, Senhor, toda a sua casa, a Irene Ramalho, Senhor, visita ela, Eliane Maria, Senhor, cuida dela, o Senhor sabe o que ela precisa, a Érica Nakazaki, seus filhos, sua saúde, o Lucas, Senhor, a Adélia lá, Senhor, oh Deus, também no Peru, todos os nossos irmãos peruanos, a Naara Mendonça, Senhor, cubra ela com teu sangue, abençoa toda a família, a Ivone Garcia lá em Tu, guarda ela, sustenta, a Carol também, o Mário, todos, Senhor, que estão aí, e mesmo que não comentaram, mas que estão nos assistindo, que sejam abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos recolher a sua oferta, o seu dízimo, que voluntariamente você traz à casa do Senhor, em nome de Jesus, graças a Deus. Você pega para mim, Solange, obrigado, meu querida. Feche seus olhos. Pai, eu coloco diante do Senhor cada um que vai ofertar, dizimar. A tua palavra diz que é o Senhor que dá a semente, multiplica a sementeira, que nunca te faltar na vida dos teus filhos a tua provisão, em nome de Jesus, amém. Pode ir. Aqueles que não têm, fiquem bem à vontade, mas aqueles que podem, a paz de Deus sempre é maior que a nossa. Você que está nos assistindo, temos o QR Code, temos o CNPJ, que é o Pix, que é o 16 416 275 /1000 contrário -40, 16 416 275 /1000 contrário -40. Deus abençoe, viu, Solange? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga, eu sou um milagre. Que você possa louvar o Senhor com esse hino e prestar atenção na letra, em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim,
vem descendo o rio a me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Diga pro Senhor, usa-me, usa-me. Eu quero te servir. Usa-me, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Sou milagre, estou aqui. Aleluia. Deus é um Deus de milagre. Glória a Deus. Lembrando mais uma vez, domingo nós temos os 2 cultos. Sábado o culto da juventude, estaremos transmitindo com a glória do Senhor. Levante a sua mão. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela palavra, pelo louvor. Abençoa, Senhor, agora o retorno dos teus filhos para as suas casas. Cubra-os com teu sangue. Seja uma semana de vitória, uma semana de bênção. Traga a cura e a restauração glorificando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E antes que eu esqueça, semana que vem, quinta-feira, vai estar conosco o pastor Júnior. E nas primeiras semanas de dezembro vai ter pastores vindo da Igreja Batista lá de Luisiânia. Então convide pessoas, venham, participem. Com certeza será noite de bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.